Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos para a aula de protozooses. Nós vamos falar sobre as principais doenças transmitidas por protozoários. E é claro, os seus vetores e as formas de transmissão. Então, bora para a nossa videoaula. A primeira doença que nós vamos trazer aqui é a doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase americana, transmitida pelo agente etiológico Trypanosoma cruzi. Esse Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado, podemos observar aqui, olha, ele é um protozoário flagelado e ele é um parasita heteroxeno ou heterogênico, ou ainda podendo ser chamado de digenético. O que significa isso? Que obrigatoriamente, para ele completar todo o seu ciclo de vida, ele precisa infectar dois hospedeiros diferentes. Neste caso, um dos hospedeiros vai ser um vertebrado e o outro hospedeiro é um invertebrado. Esses hospedeiros invertebrados são os chamados barbeiros, que podem ser o Triatoma infestans, que é o mais comum, o Panthogonus megistus, o Rhodinius prolixus. De um modo geral, o mais comum é o barbeiro, que é o Triatoma, que a gente conhece como barbeiro. Os hospedeiros vertebrados, eles podem ser o homem, é claro, mas também outros mamíferos, como gambás, tatus, cães, gatos, que constituem seus reservatórios naturais. O hospedeiro invertebrado é o barbeiro, como eu acabei de falar. Antes da gente continuar especificamente avançando sobre o ciclo de vida da doença, especificamente, nós precisamos entender que a doença de Chagas apresenta algumas formas durante o seu ciclo de vida. A primeira forma do parasita é a chamada forma amastigota, que é essa que vocês estão vendo aqui. Esta forma amastigota, ela é uma forma esférica, ovalada, que não apresenta nenhum tipo de flagelo. Ela é típica do hospedeiro vertebrado e ela vai habitar principalmente algum interior de algumas células, como macrófagos, neurônios, células musculares e também células cardíacas. É a forma que determina principalmente o aparecimento dos sintomas. Tá? A forma epimastigota é esta aqui. Ela tem uma forma ovalada alongada, ela é bem oblonga assim, tá? Possui um flagelo anterior, um núcleo aqui, você vai observar, e uma pequena membrana ondulante que nem está destacado. É típica do hospedeiro invertebrado, caso do barbeiro, e habita a porção intermediária do intestino do barbeiro, e é a forma reprodutiva que vai se reproduzir por bipartição dentro do barbeiro. A última forma é a forma tripomastigota. Esta forma tripomastigota também é ovalada, alongada, mas com uma membrana ondulante bem pronunciada. Ela vai possuir um flagelo anterior ao núcleo aqui, olha, e é a forma infectante do tripanossoma. É esta forma que vai penetrar tanto no barbeiro quanto no hospedeiro vertebrado. Tá? No vertebrado ocorre no plasma sanguíneo, em contrapartida que no barbeiro vai ocorrer na porção inicial e terminal do intestino, acumulando principalmente nas fezes do barbeiro. A primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a forma de transmissão. Bom, quando o barbeiro pica uma pessoa para se alimentar, ele não vai inocular o parasita durante a picada. Apesar de a gente ter outros tipos de parasitas que penetram durante a picada, propriamente dito, no caso do barbeiro, não vai acontecer por ali. O que você tem? O barbeiro ele tem um trato digestório extremamente curto. Então, no momento em que ele inocula uma pessoa, pica uma pessoa para se alimentar do sangue, o sangue é direcionado para o trato digestório, vai para o estômago dele, dali já começa a empurrar, por ter um trato digestório muito curto, e ele vai inchando de sangue para se alimentar, guardar bastante. Nesse momento, ele, ao mesmo tempo que está se alimentando, ele começa a defecar, aqui ó. E ao defecar, o parasita vai sair nas fezes. Após a picada,
a substância anestésica da saliva do barbeiro começa a passar o efeito e a pessoa leva a mão ao local para coçar. Como as fezes do barbeiro estão muito próximas ao local da picada, no movimento de coçar, a pessoa acaba levando a mão ali e colocando as fezes para dentro da picada. Outras vezes, a pessoa vai passar a mão no local e pode, às vezes, coçar a região do olho, mucosa bucal, e com isso também permitir a transmissão, principalmente pela mucosa ocular, que também é um fenômeno muito comum. Então, tanto pela picada quanto pela mucosa ocular pode ocorrer a penetração. Então, como vai acontecer o ciclo da transmissão da doença de Chagas? Então, você vai ter uma pessoa doente, vamos começar com uma pessoa doente. O barbeiro se infecta ao ingerir as formas tripomastigotas dessa pessoa doente. Então, ele foi lá, picou a pessoa, ficou agora infectado, o barbeiro agora está infectado. Nesse momento, no intestino do barbeiro, a forma tripomastigota vai converter para a forma epimastigota, ela sem a membrana ondulante. Então, ela agora vai lá e no intestino do barbeiro, ela começa a se dividir por reprodução assexuada e vai sofrendo inúmeras divisões binárias. Na porção final do intestino, aí elas foram se multiplicar, encher o barbeiro, e elas migram agora para o intestino, para o final do intestino, aonde elas se transformam novamente na forma tripomastigota, com a membrana ondulante. Durante a picada, é aquilo que eu expliquei para vocês, o barbeiro se enche de sangue, acaba pressionando e defecando no momento da alimentação. E o que vai acontecer? As formas tripomastigotas são lançadas juntamente com as fezes. Então as fezes são liberadas, as formas tripomastigotas vão saindo, involuntariamente, aquilo que eu expliquei para vocês, a pessoa coça no local e acaba levando a forma tripomastigota para dentro ou da picada, ou muitas vezes a pessoa de manhã cedo está lá coçando os olhos, ou ainda às vezes até dormindo, leva a mão na mucosa ocular, levando a infecção para a mucosa ocular, por onde o tripanossoma vai penetrar. Então a pessoa pode contaminar tanto, como eu expliquei, coçando o local da picada, quanto posteriormente aos olhos. As formas vão penetrar no local da mucosa e, nesse momento, elas vão ser fagocitadas pelos macrófagos. Elas induzem esse mecanismo de fagocitose para driblá-lo. Então, apesar do macrófago ser a célula de defesa que vai fazer esse mecanismo de proteção, ela consegue driblar na hora que o macrófago cria, né, o fagossomo, que é o vacúolo que vai, em tese, iniciar o processo de digestão. A forma tripomastigota sai de dentro do vacúolo, penetra para dentro do macrófago e neste momento ela se transforma nessa forma que é a forma chamada de forma amastigota. E essa forma amastigota começa a se replicar dentro dos macrófagos. Vai se replicando, replicando, replicando dentro dos macrófagos e estoura o macrófago liberando formas aqui, ó, tripomastigotas. E essas formas tripomastigotas podem ser infectadas, podem entrar em outros macrófagos, podem entrar em outras células como células musculares cardíacas, células musculares, neurônios e etc. Tá? E aí lá dentro podem vir a causar as doenças. A forma tripomastigotas são liberados com o macrófago, como eu falei, vão para células musculares cardíacas, para N células, mas o nosso principal problema, que no caso da pessoa que tem, né, a doença de Chagas, é a cardiomegalia, que é um dos problemas mais graves, no qual essa forma tripomastigota vai penetrar nas células musculares, voltando a ser forma mastigota, e lá vão se alimentar dos discos intercalares que ficam ali entre as células musculares cardíacas, fazendo com que elas agora tenham a capacidade de alongar-se e com isso inchar à medida que o músculo ganha trabalho. Vai trabalhando, vai ganhando mais fibra, ele vai inchando e crescendo. Tá? Então, e aí essas células também, além de infectarem os músculos, podem ficar na corrente sanguínea, permitindo então
que um novo barbeiro pique a pessoa e se contamine e o ciclo da doença de Chagas continue aí perpetuado. Beleza? Bom, a doença de Chagas ela vai apresentar algumas fases. A primeira fase é a chamada fase aguda, é a manifestação local, é a picada no local com o inchaço da penetração do tripanossomo, o edema bipalpal ou unipalpal, unilateral ou bilateral, no qual você tem aqui o inchaço da pálpebra por conta da entrada, que é o chamado sinal de Romanin. Tá? A maioria dos pacientes pode acabar tendo a penetração tanto pela picada, tanto pelo olho e não ter nenhuma manifestação. Então, essa primeira fase, que é a fase aguda, muitas vezes ela pode passar desapercebida. A fase crônica, que é assintomática, ou seja, não há manifestação, apesar do parasita poder ser identificado em exames sorológicos, por isso exames adequados, né, uma frequência de você fazer o seu exame periódico é recomendado. Após a fase aguda, a maioria das pessoas vai permanecer aí de 10 a 30 anos, cara, sem apresentar nenhum sintoma. Então, os exames periódicos, fazer exames sorológicos para verificar se você tem realmente algum parasita é muito importante. Tá? Por isso, os exames de rotina. E por último, a gente entra então na fase sintomática. Tá? A fase sintomática, a gente vai ter os três principais problemas, que são a cardiomegalia, o megaesôfago e o megacólon. Tá? O que vai acontecer? Como esse parasita, ele adora principalmente o músculo liso, células musculares lisas, ou células musculares cardíacas para se alimentar, o que vai acontecendo? Ele acaba induzindo o crescimento. No caso do cólon, que começa a inchar, porque há uma destruição das estruturas celulares da musculatura lisa, então ele perde elasticidade. A mesma coisa vai acontecer com o esôfago, principalmente ali na entrada do esfíncter esofágico para dentro do estômago, esfíncter cárdia aqui, ó, entre o esfíncter cárdia e o estômago, onde você vai ter esse inchaço do esôfago. E a cardiomegalia, como eu já expliquei, que é a destruição dos discos intercalares, que vai fazer com que o músculo possa acabar crescendo. Então essas são os principais sintomas da fase crônica. Quais são as principais formas de profilaxia da doença para você evitar o problema de doença de Chagas? É claro, a educação à população, erradicação das casas de pau a pique. Lembra que as casas de pau a pique são aquelas construções em que você usa ripas, bambu e barro, tá? Permitindo a criação de ocas aonde o barbeiro pode se instalar. Ah, professor, então a gente não pode construir casa de pau a pique, casa sustentável? Gente, existem formas de você construir essas casas, não especificamente a de pau a pique, mas que vão utilizar estruturas muito parecidas com a de pau a pique, que estão crescendo aí gradativamente na educação sustentável, que não vão deixar ocas aonde o barbeiro vai crescer. O problema são os buracos que retêm umidade, que são extremamente atrativos para o barbeiro. Tá? Então, construindo casas de alvenaria sem esconderijo para o barbeiro. Existem casas que não são especificamente de alvenaria, mas que também não vão propiciar isso daí, que são extremamente importantes e são sustentáveis. Tá? A ocupação racional do espaço geográfico, as pessoas começam a invadir regiões de mata, cada vez mais adentrando essas regiões, mais você vai entrar em contato com os barbeiros e mais você vai ter esse tipo de doença. Além, é claro, dos animais que estão no meio da floresta. Se você está numa cidade, a probabilidade de você ter esse tipo de doença é menor. Tá? Combate ao vedor teratobítico, que é o barbeiro. Tá? Fiscalizar e analisar produtos que possam conter fezes de barbeiro, como sucos naturais, creme de açaí, caldo de cana, porque esses locais onde você acumula demais determinados produtos, tipo cana-de-açúcar, açaí, o próprio açaizeiro, o cacho do açaizeiro, por formar aqueles locais úmidos, fechadinhos, escondidos, podem virar casas para o barbeiro e aí acabar desenvolvendo e propiciando a transmissão da doença de Chagas. Beleza? Então, com relação à doença de Chagas,
Era isso. Nós vamos passar agora para o nosso próximo protozoose, que é a malária. A malária, também conhecida como febre palustre, febre intermitente, maleita ou impaludismo, ela é transmitida não por um, mas por 3 tipos diferentes de protozoários. O Plasmodium vivax, que causa a chamada febre terçã benigna, o Plasmodium falciparum, que causa a febre terçã maligna, e o Plasmodium malariae, que transmite a chamada febre quartã benigna. Nesse caso, eles também são parasitas heterogênicos ou heteroxeno ou digenético, ou seja, precisa de 2 hospedeiros diferentes para completar o seu ciclo de vida. O principal agente transmissor é o Anopheles, especificamente, é claro, a sua fêmea, que é o chamado mosquito prego. E os hospedeiros vertebrados pode ser o homem, assim como diversos mamíferos que a gente já citou anteriormente. Tatu, gambá, macaco, tá? E os hospedeiros invertebrados, é a fêmea do Anopheles. O macho não, só a fêmea do Anopheles. Lembrando que a fêmea do Anopheles ela é hematófaga, uma vez que ela vai precisar desse sangue na deposição dos ovos. O ciclo de transmissão da malária. O ciclo de transmissão da malária nós vamos iniciar pela fase esquizogônica, que ocorre dentro do hospedeiro vertebrado, que no caso do esquema aqui seria um humano. Após a picada pela fêmea infectada do Anopheles, ela vai inocular na pessoa a forma esporozoíta. Esse esporozoito ele vai dos capilares migrar para o fígado humano. No fígado humano, esses esporozoitos vão se transformar em trofozoitos. Esses trofozoitos, por sua vez, caem na corrente sanguínea e vão começar a se reproduzir. Aonde? Dentro das hemácias. Então, esses trofozoitos caem dentro das hemácias e, por esquizogonia, eles começam a se dividir em milhares de merozoitos. Então, trofozoito se divide em merozoito agora, e esses merozoitos eclodem e vão infectar novas células do fígado que voltam a virar trofozoitos. E assim vai. E o fígado vai indo para o beleléu juntamente com as suas hemácias. O que acontece é que em algumas vezes esses trofozoitos eles podem se transformar em gametófitos masculinos e femininos que estão aqui. Uma coisa que eu quero que, antes de eu avançar, eu quero lembrar é que nesse período 4, que ocorre a fase dentro das hemácias, essa fase 4 vai variar de acordo com o plasmódio. No caso do Plasmodium vivax e do Plasmodium falciparum, nós temos um intervalo de 48 horas para que isso aconteça. Então, a febre ela vai vir de 48 e 48 horas. Em contrapartida, que do Plasmodium malariae, ela vem de quanto? De 72 em 72 horas. E esse rompimento, ele é síncrono. Como assim? Todos esses merozoitos, na hora de romper as hemácias, eles meio que vão fazer isso de forma síncrona. E nessa saída, em que o seu sistema de defesa, o sistema imunológico está atacando esses merozoitos, a febre vem. E nesse período é que você tem o aumento da temperatura, daí o prazo. Então a pessoa vai ter febre, no caso do Plasmodium vivax e falciparum, de 48 em 48 horas. No caso do malariae, de 72 em 72 horas. Depois, o que vai acontecer? Nós vamos entrar na fase sexuada. A fêmea do Anopheles, que não sadia, pica uma pessoa e agora ela passa a ser o hospedeiro definitivo. Ao sugar o sangue da pessoa contaminada, ela pode encontrar essas formas contendo os gametófitos. Ao encontrar as formas contendo os gametófitos, o gametófito masculino e o gametófito feminino vão se diferenciar e vão se reproduzir. A união dos gametas vai formar um zigoto, eles vão se diferenciar lá dentro do mosquito
e vão se fecundar. Ao se fecundar, eles vão formar esse zigoto e esse zigoto forma o chamado oocisto. E esse oocisto, por sua vez, vai dar origem aos esporozoítos nas glândulas salivares do mosquito e esse ciclo continua. Beleza? Quais são os principais sintomas da malária? Primeira coisa, a hepatoesplenomegalia, que é o aumento exagerado do fígado e do baço. Anemia hemolítica, resultante do rompimento das hemácias e destruição das hemácias. Icterícia, causando esse amarelamento da pele e dos olhos da mucosa. E as febres periódicas, 48 horas e de 72 horas. Beleza? A profilaxia, eliminar os criadores de mosquito, gente, é a principal forma. Além disso, uso de telas mosquiteiros, uso de repelentes nos locais onde você tiver o maior índice de contaminação. Beleza? Próxima doença é a leishmaniose. O agente etiológico aqui pode ser de dois tipos. A leishmania brasiliensis, que vai causar a leishmania cutânea ou monocutânea, que é a chamada úlcera de Bauru, que dá feridas bem superficiais na pele ou um pouco mais aprofundadas na pele, mas é sempre na pele, na mucosa. E a leishmania chagas, que é a leishmania visceral, ou ainda conhecida como Kala-Azar, que é, para mim, o mais grave. Tá? Quem são os agentes transmissores? A fêmea do Phlebotomus, na Europa, Ásia e África, e aqui nas Américas, a fêmea do Lutzomia, que vai transmitir. Esse Lutzomia, aqui no Brasil, a gente chama ele muito de mosquito palha, na região do sul o pessoal chama de birigui. Tá? As fêmeas depositam os ovos não em água, mas no solo contendo matéria orgânica e decomposição. Então, é um tipo de doença que vai estar muito ligada às regiões de mata, tá? Ou a terrenos baldios, mas o combate ao vetor é muito importante, depois a gente vai falar sobre isso. Tá? Nesse caso, da leishmaniose, o hospedeiro vertebrado pode ser quem? O cão, o homem, no caso de silvestres, ratos, gambás, pacas, cutias, tatus, são os reservatórios naturais. Tá? A morfologia do parasita, ele também vai ter uma forma amastigota, que não tem flagelo, forma típica do hospedeiro vertebrado, tá? E aqui a forma promastigota, que é esta forma flagelada aqui, tá? Típica do hospedeiro invertebrado, é a forma infectante. Essa é a forma que causa a doença, essa é a forma infectante. Então, como é que vai ocorrer a transmissão? Como nós já falamos, vai vir pela picada do mosquito, Phlebotominus, tá? Birigui, né? Que vão inocular na pessoa a forma promastigota, presente nas glândulas salivares. Então, o mosquito picou e inoculou o parasito. Então, como é que vai funcionar aqui? Deixa eu me colocar aqui em cima. Então, o que vai acontecer? Ao picar o hospedeiro vertebrado contaminado, o flebotomídeo contrai a doença. Então estava lá o inseto, pica uma pessoa doente e nesse momento, ao picar, ele acaba adquirindo a forma que? Amastigota. Esta forma amastigota, então, ela no estômago do inseto, ela começa a se transformar na forma promastigota. E dentro do hospedeiro vertebrado, essa forma promastigota ela vai migrar para o intestino do inseto, onde ela começa a se multiplicar, ela vai começar a se multiplicar por bipartição, e parte delas vão para a glândula salivar, olha que coisa mais doida, parte vai infectar a glândula salivar e parte continua no intestino. Um troço mais legal é que essas formas promastigotas na glândula salivar vão migrar para lá e as que ficam ainda no intestino costumam obstruir o intestino desse mosquito. Quando ele começar a se alimentar, ele vai enchendo e ele regurgita. Então, além da picada e a inoculação pela glândula salivar, o próximo processo de regurgitar o que foi inoculado, que foi bebido, pode também propiciar
a transmissão da forma amastigota para dentro da pessoa, a forma promastigota. Então o que vai acontecer? As formas promastigotas permanecem no intestino e podem obstruir a luz intestinal, que é o que eu tinha falado, e ele acaba vomitando isso aí. Então ao picar ele não consegue ingerir o sangue, regurgita ou vai pela glândula salivar do hospedeiro. Desta maneira, para conseguir sugar o sangue, ele regurgita o conteúdo contendo as formas promastigotas. Então o que vai acontecer agora? A forma promastigota vai entrar através da picada, vão para dentro dos macrófagos, novamente, observe que os protozoários utilizam muito o macrófago, porque o macrófago é a célula de defesa. Então, após isso daí, essa forma promastigota, ela se transforma na forma amastigota, rompendo o macrófago, rompendo a estrutura do macrófago, liberando as formas amastigotas na corrente sanguínea. Essas formas amastigotas, dependendo do tipo de leishmania, vão ou para células da derme, ou vão para células epiteliais, ou vão para o fígado, baço ou medula óssea. A de Calazar vai para os órgãos e a de Bauru vai para a derme e endoderme, onde ela vai se desenvolver. E outras reinfectam os macrófagos e o ciclo continua. O que vai acontecer? Uma nova fêmea pica a pessoa e acaba recebendo o macrófago que está na corrente sanguínea doente e o ciclo continua. Tá? Então aqui nós temos algumas imagens da leishmania tegumentar, tá? Mostrando as lesões na pele e na mucosa, ferimentos na face, destruição de septo, palato e algumas vezes até a faringe. Você pode ter essas destruições dentro da leishmania tegumentar. A leishmaniose visceral, ela causa o que a gente chama de esplenomegalia e hepatomegalia, que é o aumento do baço e do fígado, e muitas vezes a anemia devido à destruição da medula óssea vermelha em alguns casos. Tá? A leishmaniose canina. A leishmaniose canina é transmitida por ambos, nos cães. Nesse caso, vão ter alguns sintomas um pouco diferentes no caso dos nossos cães, que é a lesão na pele e orelha, que é muito parecido com o nosso, hepato e esplenomegalia, que é o crescimento do fígado e do baço também. Aí vem algumas coisas, que é o pelo ouriçado, que tem uma diferença muito grande, e o crescimento demasiadamente das unhas. Tá? Então, esse é o caso, principalmente da leishmaniose canina. A profilaxia. Aqui você vai encontrar muitas vezes isso daqui nos livros. Que não existe cura para o cão, a vacina existente hoje de leishmania reduz os sintomas, não promove cura. Bom, hoje em dia já tem sim, que é o miltroferan, que é um tratamento que já é feito para cachorro. É caro? É caro, mas tem tratamento sim. Se você tem aí um apreço muito grande pelo seu cãozinho e você tem como sim tratá-lo da leishmaniose canina. No caso da leishmaniose humana, o que nós vamos fazer? Obrigatoriamente é o tratamento para você tratar os doentes, né? Tem o tratamento e não tem vacina hoje em dia, nem para leishmaniose tegumentar, nem para visceral. A UFMG está fazendo um teste, se não me engano, já estava em estado de testes para leishmaniose tegumentar, mas ainda não sei em que pé que anda esse processo. No caso da profilaxia, a melhor forma é a prevenção, tratar os doentes, combater o vetor, erradicação dos cães contaminados ou tratar os cães contaminados. Essa erradicação é uma palavra muito forte. Eu acredito que o tratamento, se a gente conseguisse aí subsídio para tratar todos eles, seria muito legal. O uso de coleiras contendo repelente em locais onde você tem um índice muito grande desse tipo de mosquito. E, é claro, a vigilância epidemiológica fazendo o seu trabalho. Tá? A nossa próxima protozoose é a tricomoníase. É uma infecção sexualmente transmissível, ou seja, uma IST, causada por um protozoário. Esse é o único agente etiológico, que é o Trichomonas vaginalis. E nesse caso ele é um parasita monogênico, porque ele só vai infectar o humano. Tá? A transmissão é através do ato sexual, além, é claro, de compartilhamento de roupa íntima. A pessoa vai empresta uma calcinha, empresta uma sunga de praia, empresta uma cueca e com isso a pessoa pode acabar pegando a tricomoníase. E é claro, o ato sexual.
O ciclo biológico é bem tranquilo. Humano contaminado, humano sadio, tá? Só possui a forma trofozoíta neste caso. Então, o humano contaminado acaba passando a forma trofozoíta para a pessoa sadia e a pessoa sadia passa, por sua vez, se tornar uma pessoa infectada com a tricomoníase. Os sintomas, na maioria dos homens, assintomático, e os homens que apresentam algum sintoma vão apresentar uma inflamação da uretra, o que causa uretrite, um ligeiro ardor ao urinar e um corrimento bem discreto no caso do homem. No caso da mulher, 50% delas são assintomáticas. As que apresentam sintomas vão apresentar uma uretrite também, uma ardência ao urinar. Prurido e queimação, pioradas principalmente no ato sexual, tá? Então elas vão sentir toda uma irritação no canal genital vaginal também. E no caso da mulher já tem um corrimento mais abundante esverdeado, porque vai ajudar o crescimento de bactérias e acaba gerando mau cheiro. Então, no caso da tricomoníase, nós vamos ter principalmente sintoma presente aonde? Na mulher. O tratamento, você tem um medicamento para eliminação do protozoário. O parceiro sexual, é óbvio, deverá se submeter também ao tratamento, porque se foi identificado em um parceiro sexual, se ainda não está, estará em breve. Tá? Prevenção, educação sexual, né, o uso de preservativos, higiene genital e, é claro, gente, evitar o compartilhamento de roupa íntima. Isso é fundamental. Tá? A próxima protozoose é a giardíase. A giardíase é uma parasitose intestinal, também conhecida como giardiose ou lamblíase, causada pelo protozoário chamado de Giardia lamblia. Esse agente etiológico, que é a Giardia lamblia, a transmissão acontece pela transmissão dos cistos, presente em águas e alimentos contaminados. E esses cistos também podem ser vinculados por moscas e baratas. Às vezes você está ali comendo um determinado alimento num restaurante, a mosca foi lá e pousou no alimento, você vai, pega e bota ali, come aquilo ali, você acaba se contaminando. As duas formas são as formas trofozoíta, que é essa forma aqui patogênica, responsável pelo sintoma, e a forma cística, que é a forma que você vai ter a transmissão da doença. Como é que vai acontecer? A ingestão de alimentos contaminados. Esse alimento contaminado, o cisto, ele passa pelo estômago, onde ele é ativado pelo suco gástrico. Do suco gástrico, ele vai para o intestino, onde vai se transformar na forma trofozoíta. E lá, por bipartição, eles vão se multiplicar. Tá? Depois, lá na fase finalzinho do intestino grosso, essas formas trofozoítas vão se encistar, formando agora o cisto. E esse cisto, a pessoa defeca e as suas fezes vão estar contaminadas agora com o cisto da giardia. E esse cisto da giardia vai contaminar a água, um córrego e tudo mais. E essa água pode ser utilizada ou para irrigar uma determinada lavoura e por aí vai embora, ou até para a própria ingestão. Então, o ideal é que você lave bem verduras, frutas, a água seja uma água tratada, filtrada, para que você possa fazer uma ingestão e evitar a contaminação pela giardíase. Os sintomas, os trofozoítos habitam a mucosa intestinal, onde eles vão se alimentar do bolo alimentar do hospedeiro, e eles produzem toxina, e essa toxina é que vai causar a inflamação do intestino. Essa inflamação vai causar uma irritabilidade do intestino, causando um aumento dos movimentos peristálticos, o que vai causar diarreia, dor abdominal, má absorção dos nutrientes, com isso, vômito e perda de peso. A profilaxia é bem tranquilo de você entender, que nada mais é do que a educação sanitária e o saneamento básico. É óbvio, gente, a limpeza adequada de verduras, frutas na hora da ingestão, beleza? A próxima doença aqui é a amebíase. A amebíase, ou disenteria amebiana, é uma doença de disfunção mundial causada pela entamoeba histolítica que se instala principalmente no intestino grosso humano. O agente etiológico é a entamoeba, tá? A transmissão ocorre através da ingestão de águas e alimentos contaminados, muito parecido com o da giardíase.
E os portadores são assintomáticos, muitas vezes, e manipulam os alimentos contaminados. A pessoa vai lá no banheiro, defeca, está com a mão suja, volta para preparar um determinado alimento, contamina aquele monte de gente. Você tem aqui a forma trofozoíta, que causa realmente os sintomas, e a forma cística, que é o que vai promover a transmissão da doença. Então, como que vai acontecer a transmissão no caso da amebíase? A água e alimentos contaminados com o cisto são ingeridos, né, um alimento que não foi lavado ou mal preparado. Esses cistos, eles vão para o estômago e lá no estômago eles são ativados e caem no intestino. E no intestino, agora já na forma de trofozoítos, eles começam a causar lesões na mucosa. Aqui, no caso da amebíase, a amebíase ela vai se alimentar das suas células, causando lesões na mucosa. Esta ameba, então, ela pode incistar no final do intestino grosso e, novamente, seguir o seu ciclo. Uma das coisas que pode vir a acontecer aqui, olha, nessa fase aqui, na fase de trofozoíta no intestino, é que essas amebas podem causar a perfuração, uma lesão mais grave, pode vir a causar a perfuração intestinal. E essa perfuração intestinal fazer com que a ameba caia na corrente sanguínea. E aí o negócio fica mais complicado, porque ela pode ir a parar até no sistema nervoso central. Tá? O pessoal fala muito, da ameba comedora de cérebro. Na verdade, é a amebíase normal, que por conta de uma falta de um tratamento adequado, está fazendo com que a ameba tenha conseguido adentrar no sistema circulatório e ir parar no sistema nervoso central. Os sintomas. No intestino, os protozoários podem se alimentar das células epiteliais, provocando ulcerações. Caso a infecção prossiga, é aquilo que eu falei, pode cair na corrente sanguínea e infectar outros órgãos, pulmões, fígado e até mesmo o cérebro. Tá? Os sintomas mais comuns, é claro, é a disenteria aguda, a diarreia, às vezes sanguinolenta por conta da lesão e, é claro, cólica abdominal. E, novamente, a profilaxia é a educação sanitária, o saneamento básico e a higiene pessoal. É muito bom. A pessoa lavar as mãos na hora do preparo do alimento pode ajudar a evitar uma boa contaminação. A toxoplasmose é o nossa próxima protozoose. É transmitida pelo agente etiológico Toxoplasma gondii. Esse parasita é um parasita heterogênico, nós voltamos agora a precisar de 2 hospedeiros para poder você ter o ciclo. O homem é o hospedeiro intermediário, onde você vai ter reprodução assexuada, enquanto que gatos, roedores, bois, porcos, são todos hospedeiros definitivos, onde você vai ter então a reprodução sexuada acontecendo. A transmissão ocorre a partir da ingestão dos cistos presentes em águas e alimentos contaminados e a toxoplasmose também pode ser transmitida em carne mal passada ou mal cozida contendo parasita. Então a vigilância sanitária é muito importante. Via congênita da mãe para o filho, transfusões de sangue e durante o aleitamento materno pode haver a transmissão da toxoplasmose. Os sintomas em pessoas sadias, geralmente o próprio sistema imunológico vai eliminar o parasita. O grande problema ocorre quando o parasita infecta principalmente o feto. Por quê? Porque ele pode ocasionar malformação e alterações neurológicas. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, pessoas sadias, o seu sistema imunológico pode eliminar? Pode. Mas se o toxoplasma entrou na corrente sanguínea e parou no seu olho, onde ele vai se alimentar dos seus neurônios, lá dos cones e bastonetes, receptores dos sinais visuais, você tem uma lesão. Até você tratar aquilo dali, você vai ter uma lesão. Até o seu sistema imunológico resolver o problema, a lesão permanece. Lembra que os neurônios não se multiplicam tão facilmente assim. Eles só vão se multiplicar em fases da vida muito curtas. E quando você já está aí na fase adulta, a fase jovem, você pode perder parcialmente a visão. Outra coisa, em aidéticos, né, pessoas soropositivas, você pode ter problemas muito graves, porque o sistema imunológico não dá conta de combater a toxoplasmose. Lembra que os soropositivos, os aidéticos, não morrem,
pelo HIV. Eles vão morrer por infecções que vão fazer com que o seu sistema imunológico está debilitado e, com isso, acabam desenvolvendo algum outro tipo de doença. A profilaxia, evitar a ingestão de carne cruas e mal passadas, o saneamento básico adequado, cuidados especiais na caixa de areia de gatos, principalmente se tiver criança em casa que vai brincar lá no meio daquilo ali, tá? E é claro, a realização de pré-natais e, é óbvio, também, novamente eu volto a frisar, os seus exames de rotina, estando sempre em dia ali para você garantir que nenhum desses parasitas estará presente na sua vida. Bom, com relação às protozooses, era isso que a gente tinha para tratar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!